Olá pessoal, vamos dar hoje continuidade aos nossos estudos, tratando sobre o tema da evicção, reforçando aquilo que já foi trabalhado aí em sala de aula. Então, como falamos, a evicção ela está alicerçada sobre o princípio da garantia, assim como os vícios redivitórios. O que quer dizer isso? Cabe à pessoa do alienante responder pelos prejuízos causados à pessoa do adquirente, quando este adquire a coisa de boa fé, e vem perder essa posse, vem perder essa coisa, em virtude de sentença judicial que atribui a uma terceira pessoa os direitos relacionados a essa propriedade, a posse dessa coisa, sendo que esse terceiro ele é preexistente ao nosso contrato. Então imaginemos, nós temos aí um contrato em que nós temos aí João e Joaquim que firmam aí um contrato de compra e venda entre si. E discriminam aí nesse contrato algumas cláusulas que deverão ser cumpridas, forma de pagamento, multa e etc. E no decorrer desse contrato, Joaquim vem ser surpreendido com a existência, de uma ação de reintegração de posse ou de nulidade de ato jurídico, interposta por Pedro em desfavor de João. E que, ao final, Pedro tem uma sentença totalmente favorável, dizendo que ele é o proprietário da terra que Joaquim viera a adquirir via contrato da pessoa de João. Então, entre esse desenho, espero que vocês tenham conseguido visualizar, nós temos a figura da sentença que atribui a uma terceira pessoa, os direitos sobre a propriedade que foi alienada por João a Joaquim, sendo que Joaquim vem aí a perder essa coisa para Pedro em virtude da sentença. Então a evicção é isso, pessoal, é essa perda da coisa, como nós aí falamos. Ela fundamenta, como eu falei para vocês aí no princípio da garantia, o alienante é obrigado, o alienante no nosso exemplo é João, obrigado a resguardar Joaquim, adquirente, dos riscos da perda da coisa para Pedro, que é o terceiro, por força da decisão judicial. Isso aí está no artigo 447 do nosso Código Civil. Bom, quais são os requisitos para que a evicção se configure? O primeiro deles, perda total ou parcial da propriedade, posse ou uso da coisa alienada. Então veja que João e Joaquim possuíam um contrato de compra e venda, e Joaquim, por força de decisão judicial, vem perder a propriedade, a posse, a coisa que estava já sob o seu domínio. Seguindo aí, outro requisito, onerosidade da aquisição. Então, Joaquim adquiriu um imóvel via contrato de compra e venda, totalmente oneroso, comutativo, com cláusulas bem definidas, uma situação bem complexa e totalmente discriminada no contrato. Depois, ignorância pelo adquirente, ignorância por Joaquim da litigiosidade da coisa. Joaquim não tinha conhecimento da existência da ação entre João e Pedro. Isso é um dos requisitos. Depois, anterioridade do direito do evictor. Pedro já estava disputando, na justiça a propriedade. Então, a sua ação era anterior ao nosso contrato, ao contrato entre João e Joaquim. Depois,
a denunciação, a figura da denunciação da lide ao alienante. Em que depois, né, Joaquim vem dizer, olha, é João que deve, ele que deve ressarcir, né, judicialmente, ele é o responsável, eu comprei, eu sou, né, tenho boa fé no meu contrato. Tudo isso que a gente falou, pessoal, está nos artigos 456 e 457 do nosso Código Civil. Seguindo aí, né? Voltando ao nosso princípio da garantia. Então, quais são as verbas devidas? Então, Joaquim perde a propriedade para Pedro, mas Joaquim não pode ficar no prejuízo, lembre-se disso. Ele comprou o imóvel totalmente boa-fé, desconhecendo a existência dessa lide de João e de Pedro, do nosso exemplo. Então, verbas devidas além da restituição das quantias pagas. Primeira delas, indenização dos frutos que o adquirente tiver sido obrigado a restituir. Pensem, se a litigiosidade da coisa diz respeito, por exemplo, a uma plantação de soja, quanto Joaquim pode ter percebido, colhido, quantas sacas de soja ele colheu enquanto essa ação judicial estava em curso e que ele teve que entregar a Pedro por força da sentença judicial. Ele não pode ficar no prejuízo. Então, essa é uma das verbas devidas, essa indenização a Joaquim daquilo que ele perdeu, das sacas de soja que ele perdeu. Depois, o ressarcimento das despesas dos contratos e dos prejuízos que resultarem diretamente da evicção. Joaquim teve gastos elaborando os contratos, o contrato, então ele deve ser ressarcido. Depois, as custas e os honorários do advogado. Joaquim tem que contratar um advogado para elaborar o contrato, para defendê-lo, né, na ação em que Pedro propôs contra João. Teve que entrar com seus embargos de terceiro, tentando defender o seu direito, resguardar o seu direito. Então, isso está no artigo 450 do Código Civil. Depois, ainda, subsiste para o alienante, então é dever de João, a obrigação de ressarcir os prejuízos, ainda que a coisa alienada esteja deteriorada, exceto havendo dolo do adquirente. Então, caso a propriedade venha a se deteriorar, é obrigação de João ressarcir a coisa vendida a Joaquim, no nosso exemplo. A menos que Joaquim, por exemplo, tenha ateado fogo na propriedade, vindo a queimar tudo, pasto, casa, curral e etc. Depois, seguindo aí, podem as partes ainda, pessoal, seguindo aí o artigo 451, foi isso que nós explicamos anteriormente. Seguindo aí, podem ainda as partes, por cláusula expressa, reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicção. Isso está no artigo 448. Porém, a existência de tal cláusula, pessoal, caso a evicção vier de fato a ocorrer, tem direito o evicto, no caso o evicto é Joaquim, a recobrar o preço que pagou pela coisa evicta, se não soube do risco de evicção. Então, ele desconhecia, lembre-se que lá no início nós dizemos que ele desconhecia a existência da ação. Ou, se ele não tiver assumido os riscos, ele fala, não, eu não vou assumir esses riscos não. E João tiver dado garantia de que iria resolver a ação de forma favorável para si. Isso está no artigo 449. E por derradeiro, pessoal, em caso de evicção parcial, mas considerável, poderá o evicto optar entre a rescisão do contrato e a restituição da perda do preço correspondente ao desfalque sofrido. Isso está no artigo 455.
Então, pessoal, comprou a fazenda com o gado. A fazenda é objeto da ação, o gado não. Então, nós temos uma perda parcial, perdeu só a fazenda. Joaquim perdeu só a fazenda, não perdeu o gado. Então, ele tem direito ao ressarcimento do valor correspondente